Olá, queridos! Rales Cairene, Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus. Uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês neste dia para mais uma videoaula das lições bíblicas CPAD, lições para adultos, terceiro trimestre. Já estamos aí quase na metade do trimestre. E como eu sempre estou falando com vocês, este é o dia que fez o Senhor, alegremos-nos e nos regozijemos nele. Gente, prazer muito grande estar com vocês, muito obrigado aí, o canal está crescendo, eu louvo a Deus por isso e acredito com a contribuição que nós estamos ajudando aí, oferecendo para todos vocês em nome de Jesus. Lição de número 5, o casamento de Ruth e Boaz, a remissão da família. O texto em classe é Ruth 3, 8 ao 10 e o capítulo 4, versículo 11. Palavras-chave: Ruth, Boaz, casamento e remissão. Coloquei o nome dos personagens porque eles são palavras-chave importante. E o casamento e a remissão, que é o que está na lição. Então eu gosto sempre de pegar outras palavras-chave. Num trabalho acadêmico aí, que a gente trabalha, no mínimo são 3, no máximo 5, algumas 6 ou 7, depende da onde a gente envia o trabalho acadêmico. E aqui, como é um trabalho de escola bíblica dominical, é uma lição, cada lição é bem curta, então aí por isso coloca uma palavra-chave que seria aquilo que dá a ideia de toda a lição. E aí eu vou trabalhando outras partes também para poder ajudar para quem quer ter uma ideia maior do que seria, quais seriam as ideias aqui do autor. Então, aí Ruth, Boaz, casamento e remissão. Não deixe de assistir esse vídeo aula até o final, porque lá no final, na conclusão, eu não faço uma conclusão da lição, mas eu faço uma exposição do significado do nome Obed, que no hebraico Oved. Aí eu faço uma explicação do significado do nome e tal, sabendo que Obed foi avô de Davi. Então, Boaz e Ruth foram bisavós de Davi, que foi o rei de Israel. Introdução. Duas circunstâncias vão emoldurar o livro de Ruth. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Duas circunstâncias vão emoldurar, ou seja, o início e o final. E no começo você tem o relato. Então, essas duas circunstâncias vão aí emoldurar o livro. Primeiro, ele começa com as calamidades sofridas por Noemi e também por Ruth. Segundo, o escrito vai terminar com felicidades, pois tem-se o casamento de Ruth com Boaz e o nascimento de Obed. Que este livro maravilhoso nos sirva de inspiração. Que esse livro maravilhoso nos sirva de inspiração. Olha que maravilha isso, gente. Isso é muito maravilhoso. Que este livro nos sirva de inspiração para confiarmos em Deus, porque Ele tem o controle de tudo. Ele tem o controle de tudo em suas mãos. O Senhor não perde nada de suas vistas. E Ele é zeloso para cumprir com a sua palavra. Porque tem momentos que parece que está descontrolado, parece que não dá mais, parece que está tudo perdido. Mas Deus tem o controle de tudo em suas mãos. E é um livro que nos ajuda a confiar em Deus, a acreditar em Deus. E Deus é zeloso para cumprir com a sua palavra. Aí você vai dizer assim, mas não tem nenhuma promessa no livro de Ruth ali para alguém? Claro que tem, gente. A promessa, ela está dentro do contexto da salvação dos judeus de Israel. Ou seja, Deus tem
todo o controle para fazer as suas bênçãos acontecerem na vida dos judeus, na vida de Israel. Então, claro que qualquer livro, mesmo aquele que você olha e não tenha nada, como até Cantares de Salomão, então você vê que Deus tem um cuidado, um zelo, um carinho muito grande por aquele povo, né? Então, por isso que Deus tem ali a capacidade de cumprir, de zelar pela sua palavra, né? De fazer com que ela se cumpra em qualquer circunstância. Eu lembro de algumas aulas que eu já falei. Deus não precisa que as coisas estejam dando certo para agir a nosso favor. As coisas podem estar desfavoráveis e, inclusive, ele usa as coisas desfavoráveis para elas se tornarem favoráveis. Agora, eu não sou daqueles que ficam, Deus complica, depois descomplica, depois explica porque complicou. Isso é conversa fiada, porque o crucificado não deve satisfação a ninguém. Então ele vai fazer, ele vai operar, e o que eu e você estivermos passando, ele não tem obrigação nenhuma de explicar, de dizer porquê ou como. Não, porque o crucificado sofreu muito mais do que o que nós sofremos e não teve, assim, nenhum receio. Ele foi lá e cumpriu a vontade de Deus. Que nós venhamos cumprir a vontade de Deus, seja ela qual for, porque ela é boa, perfeita e agradável. Então Deus irá usar, sim, as nossas adversidades para nos abençoar. Eu acho que na aula passada eu falei, as adversidades, elas não vão mudar, elas não vão parar, pelo contrário, elas vão mudar você. Deus não quer acabar com as adversidades, Deus quer mudar a sua vida. Então, mantenha-se firme, porque assim como aconteceu com Ruth, assim como aconteceu na vida de Noemi, vai acontecer na tua vida também. Primeira grande sessão, o compromisso de Boaz com Ruth. No lugar da bênção. Estar no lugar da bênção é estar no centro da vontade de Deus. Ponto. Aqui essa frase mata qualquer charada. Estar no lugar da bênção é estar no centro da vontade de Deus. Lembram de Moisés no deserto? Eu não vou diante de vocês, eu vou enviar meu anjo. Moisés disse o quê? Se o Senhor não for conosco, nós não sairemos daqui. Gente, é fundamental a presença de Deus. É fundamental a vontade de Deus. Então, qual é o lugar da bênção? Qual é o lugar de ser abençoado? É na vontade de Deus. Isso foi o que demonstrou Ruth ao afirmar que receberia o Deus de Noemi como seu Deus. Ruth 1,16. A lealdade dessa mulher trouxe-lhe frutos de virtuosidades e reconhecimento de uma mulher sábia e moral. Ruth não foi atrás de vantagens e nem de liberdades. Ela era sujeita por voluntariedade à sua sogra e conseguiu cumprir os desejos dela, construindo uma nova família e lhe dando uma nova perspectiva de vida e história. A bênção de Ruth estava chegando, ela permanecia no lugar certo. Gente, então permanecer no lugar certo é permanecer na vontade de Deus. Ela era uma mulher sujeita por voluntariedade, porque ela não tinha mais nenhuma obrigação. Ela poderia ter ido embora, não foi, entende? Ela era uma mulher obediente, ela era uma mulher realmente que tinha virtuosidades e ela era uma mulher que estava dentro de um padrão ético, moral, que ninguém poderia falar, porque até Boaz diz que todos saberão que tu és mulher virtuosa. Então, é óbvio, gente, que a gente percebe o quanto é importante estar na vontade de Deus, estar dentro da presença de Deus, mesmo que tudo esteja contra nós, familiares, trabalho, faculdade, família, seja aonde for. É importante estar dentro da vontade de Deus. A iniciativa de Noemi, segunda subseção da primeira grande parte.
Noemi aproveita o momento para sua função de casamenteira. Arquiteta um plano irregular e perigoso. O caminho lógico seria ir ter conversado com Boaz. Qual era o plano? Ela fazer com que Ruth fosse lá, deitasse aos pés. Então isso era um plano irregular. Por que um plano irregular? Porque o normal era ir e conversar com Boaz, lembrando-lhe a sua responsabilidade. Porque os homens também se faziam, né, gente? Não é o caso de Boaz, que a gente vê, mas também pode ter sido tudo por causa desse plano arquitetado por Noemi. Parece-lhe mais seguro precipitar o que vai amadurecer. Ruth, sem intermediador, fala com mais persuasão. As finalidades de Noemi não são românticas, conforme a noção moderna, mais interesseira e calculista. Ou seja, as intenções de Noemi, elas não são românticas conforme a noção moderna, que são mais interesseira e calculadas. Não pretende a desonra de Ruth, nem deseja comprometer com um deslize aquele que quer como marido para sua nora. Então, Noemi não quer desonrar sua mulher, ou seja, ter intimidade antes de casar, ali naquele contexto, ser casada, e também fazer com que Boaz deslize como remidor. Então ela quer que tudo saia perfeitamente dentro da lei, dentro da norma. Então ela não quer nem desonrar um e nem fazer com que o outro peque. Almeja confrontá-lo com a decisão final. Então qual é o plano arquitetado por Noemi? É fazer com que ele seja consciente, para que o resultado final seja o quê? O que nós temos no livro final, na parte final do livro de Ruth. O casamento de Boaz com Ruth e o nascimento de Obed. E aí no próprio livro de Ruth a gente tem o nascimento aí de Davi, a história já de Davi. Durante a colheita, Boaz se apresenta favorável, amável e generoso. Está na hora de dar o primeiro passo conforme a lei. Noemi pede a Ruth que cumpra suas instruções sem escrúpulos. O relato dessa noite liga sugestão com ironia. Por quê? Porque ela vai, deita aos seus pés, e ele também vai e recebe e aceita. Então você tem sugestões do que será que aconteceu e ironia, porque essas situações ironiza o relato do que está acontecendo. Então, como eu falei lá atrás, você tem uma mulher que não quer desonrar a sua nora, e uma mulher que não quer fazer com que o seu remidor deslize aonde? No erro, no pecado, mas conscientizá-lo de sua responsabilidade. Então o fato de Boaz ser generoso, ser amável, favorável, já demonstra que ele já está caminhando para a aceitação do papel de remidor na vida de Ruth. Respeitando o processo. Para encontrar-se com Boaz, Ruth deveria banhar-se e se perfumar e vestir sua melhor roupa. Assim como não exclui a ternura, a santidade não despreza a beleza, desde que com simplicidade, em pureza e moderação. Por volta da meia-noite, Boaz acorda assustado com uma mulher deitada a seus pés e pergunta: quem és tu? Orientado por Noemi, Ruth se identifica, lembra-lhe a condição de remidor e pede que estenda sobre ela a sua capa. Como Noemi dissera, Boaz realmente entendeu. Ele era de fato um parente remidor, mas havia outro mais chegado que tinha prioridade na remissão. Era preciso aguardar, respeitando o processo. Se te não quiser redimir, vive o Senhor que eu te redimirei.
O caráter santo de Boaz e Ruth novamente se manifestam. Sem qualquer contato íntimo, ela passou o restante da noite deitada aos pés dele e saiu bem cedo para não ser percebida. Mesmo estando perto, uma bênção pode ser perdida se não soubermos esperar o tempo certo e respeitar o devido processo. Lembra que eu falei lá atrás que pode haver ali sugestões e ironia? Porque existem teólogos e até pessoas que sugerem que no próprio texto hebraico dá a ideia de que houve alguma coisa. E aqui eu não vou ter tanto tempo para falar, mas alguns estudiosos acreditam que houve algumas coisas porque o hebraico dá essa ideia. Mas pesquisando também em alguns outros textos, a ideia que se dá é realmente sugestão e ironia. Ou seja, sugestão, mesmo que o texto hebraico fale ou insinue, mas seria uma sugestão, também uma ironia por causa da narração. E a gente percebe o quê? O caso de Boaz e seu respeito e sua responsabilidade, e o caso de Ruth. Gente, eu não sei se vocês conseguem fazer um link com esse texto, mas essa parte tem um link muito forte com João Batista e Jesus. Quando ele diz, eu não sou digno, vem um depois de mim, que ele vai dizer batismo com o Espírito Santo e com fogo, né? Eu não sou digno de desatar as correias de suas sandálias. Ou seja, João Batista está dizendo, eu também sou remidor, porque eu sou parente, eu sou primo, mas eu não sou digno. O direito é dele, é ele que tem direito à noiva, é ele que tem direito a redimir, é ele, a remissão é dele, por isso que eu não tenho o poder de desaltar aí as suas sandálias. Isso aqui tem muito a ver com essa parte. Segunda grande sessão, o casamento entre Boaz e Ruth, concluindo o negócio. O casamento entre Boaz e Ruth, conforme descrito no livro de Ruth, na Bíblia, é um excelente exemplo de como práticas legais e culturais da época eram seguidas para concluir negócios importantes. Então você vê que tem um contexto histórico, e desse contexto histórico a Bíblia demonstra que o casamento de Ruth e Boaz é um casamento sério, é um casamento segundo a lei, é um casamento também honesto. É isso aqui que a gente precisa entender. Especialmente aqueles relacionados à propriedade e à família. A conclusão do negócio entre Boaz e Ruth envolveu uma série de passos que garantiram a legalidade e a aceitação social do casamento e da transferência de propriedade, porque eles vão até a porta, como diz lá. A proposta de resgate, que é o que está aqui. Boaz, como parente próximo, tinha o direito de resgatar as propriedades de Elimeleque e casar-se com Ruth para manter o nome da família. No entanto, havia outro parente mais próximo que tinha a prioridade no direito de resgate. Ele foi e respeitou esse direito. Ele respeitou o parente mais próximo. Boaz foi à porta da cidade, onde negócios legais eram frequentemente realizados, e reuniu os anciãos da cidade como testemunhas. Isso está em Ruth, capítulo de número 4, versículo de número 1 a 2. E ele vai lá, junto com esse parente, e faz o trato. A renúncia do parente mais próximo. Boaz explicou a situação ao parente mais próximo e lhe ofereceu a oportunidade de resgatar as terras de Elimeleque. O parente estava inicialmente disposto a resgatar a terra, mas quando soube que isso implicava casar-se com Ruth, ele desistiu, temendo prejudicar a sua própria herança. Então, observe, gente, que ele não quis por interesses próprios. Então, não foi um homem piedoso, não foi um homem amoroso, assim
como Boaz. Então, olha o processo. Então, nós estamos na parte que diz o quê? Concluído o negócio. Até chegar lá, algumas etapas. Então, a proposta de resgatar, a renúncia do parente mais próximo, o ato de transferência para formalizar a transferência de direitos de resgate. O parente mais próximo retirou sua sandália e a entregou a Boaz. Este era um costume legal em Israel para confirmar uma transação. Observem que João diz: eu não sou digno de tirar as suas sandálias. Então, gente, quem é que era digno de tirar as sandálias? Era o próprio Jesus. E aí a gente vê que ele é aquele que redime. Então, aqui vai concluir a transferência, porque ele vai tirar as sandálias e entregar a Boaz. É coisa muito interessante, né? Então, assim, tivesse bem mais tempo, a gente poderia até entrar dentro desse contexto, mas eu acho que é suficiente a gente entender essas etapas. A proposta de resgate, a renúncia do parente mais próximo, o ato de transferência, e aí vai se cumprir isso aonde? Lá na porta. Segunda pequena seção, ali da grande seção, resgate e lei do levirato. O conceito de resgate na Bíblia está relacionado com a redenção de propriedades e pessoas. Este princípio se refere ao ato de recuperar algo que foi perdido ou vendido. Tinha até um período para isso aí. Através do pagamento de um preço. A lei do levirato é uma prática estabelecida na antiga Israel, ou no antigo Israel, que assegurava a continuidade da linhagem familiar e a proteção das viúvas. Se alguma terra também fosse vendida, aí o levirato, lá no futuro, a pessoa poderia resgatar isso também. Até se um judeu fosse ser escravizado por outro judeu, também teria a oportunidade dele ser jubilado, receber o ano do jubileu e também passar por uma restauração. Ambos os conceitos, resgate e levirato, são fundamentais para entender as práticas sociais e familiares da antiga Israel ou do antigo Israel, refletindo a importância da preservação da linhagem e da proteção dos membros vulneráveis da comunidade. Sempre existiram os pobres, sempre existiram os vulneráveis e sempre existiram os abastados, os ricos, que se aproveitavam dessas situações. Por isso que às vezes é bom ler o livro do profeta Amós para entender também essa ideia aqui da injustiça social, que havia muito naquela época, e os reis também, tanto os reis como os juízes, todos eram comprados, o rei não, mas os juízes, os líderes, eram comprados pelos ricos para beneficiarem e tomarem as posses daqueles que eram mais pobres. Qual é a definição? A lei exigia que o irmão de um homem falecido, que morreu sem deixar filhos, se casasse com a viúva para gerar descendentes para o falecido. Ou seja, em primeiro plano, a remissão tinha que partir do irmão. Mas no caso de Noemi, os dois filhos morreram, uma foi embora e a outra veio. Então ela não tinha filhos, então agora vai para o parente mais próximo. Então, o parente mais próximo seria ali o primo, entendeu? Alguém bem próximo a Noemi. Vamos lá. Relações sintagmáticas e paradigmáticas. Sintagmáticas. As ações dentro das histórias se combinam para formar a narrativa completa. Por exemplo, em Ruth, a sequência de eventos, a chegada de Ruth a Belém, seu trabalho nos campos de Boaz, a noite na eira, forma uma estrutura da história de resgate e levirato. Então você vê que não aconteceu assim, não, Ruth caiu de paraquedas, desculpa aqui o anacronismo. Ruth
caiu de paraquedas. Não, ela chega em Belém, ela trabalha no campo de Boaz, à noite ela vai a Eira para estar com Boaz, então isso vai formando uma estrutura da história do resgate e do levirato. Paradigmática, a escolha de personagens e ações específicas pode ser substituída por outras. Em vez de Boaz, outro parente poderia ter exercido o direito de resgate, mudando a dinâmica de toda a história. Mas o problema é Deus. Deus é que é a circunstância máxima. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Deus sabe o quê e Deus sabe se o quê. Deus sabe o quê significa o quê? Significa que ele sabe o que está acontecendo agora, a nossa realidade. E Deus sabe se o quê? O que é o se o quê? Aquela possibilidade, sabe? Em que você diz assim, poxa, mas se eu tivesse feito isso, se eu tivesse vivido assim, se eu tivesse ido para outro lugar, Deus também sabe disso, gente. Então, o que eu estou vivendo é melhor do que se o quê? Porque é a realidade do que Deus quer. Então ele sabe as duas possibilidades ao mesmo tempo. Então poderia ter sido outro personagem, poderia ter sido outro, mudaria toda a dinâmica. Então Deus traçou tudo isso a partir do quê? A partir da chegada de Ruth a Belém, seu trabalho no campo de Boaz, a noite na Eira. Então já vem delineando o que vai acontecer no resgate e no levirato. Terceira subseção da segunda grande seção, o registro público. Seguindo mais um dos costumes da época, a transferência do direito de resgate foi selada com o remidor descalçando o sapato e entregando a Boaz. Isso está em Ruth 4, 7 e 8. O testemunho público para a remissão e o casamento com Ruth foi convocado por Boaz e recebeu uma confirmação uníssona. E todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Leia, que ambas edificaram a casa de Israel. Então observe, gente. Até tem gente que fica dizendo assim, ó, se casamento fosse bom, não tinha testemunha. As testemunhas não é para atestar se o casamento é bom ou se é ruim. É para confirmar, é para dizer, porque alguém pode levantar e dizer que não casaram. E aí alguém vai dizer, não, eu estava lá, eu fui testemunha. Então a testemunha é para isso, é para atestar, não para dizer se é bom ou se é ruim. Quem tem que fazer o casamento ser bom e ser ruim é o casal. É o casal que tem que fazer com que o casamento seja bom. Se o casamento está ruim, a culpa não é de terceiro, a responsabilidade é do casal. Então, não vão dar ouvido a essa conversa que esse casamento fosse bom, não tinha testemunho não. O casamento é bom e quem faz ele ser bom somos nós. E as testemunhas não é para dizer se é bom ou se é ruim, mas para atestar, para confirmar que o ato foi realizado. Então foi feito na frente de todo mundo e ela agora vai assumir o papel de uma matriarca. Que você seja na casa de Boaz como Ruth e Leia foram na casa dos nossos pais, na casa de Jacó. Então, gente, tudo isso vai acontecer como testemunho público, em que Deus está confirmando e aceitando esse casamento dentro de todo o contexto da lei, e dali Deus vai surgir, a partir da sua vontade, Davi. Por quê? O livro todo já está sendo escrito depois do nascimento de Davi, porque ele narra, ele fala o nascimento de Davi. Então você vê que o autor que escreveu já estava também naquela transição do período dos juízes para o período monárquico. Então, possivelmente, quem está escrevendo já tem Saul como rei, e também Davi já nasceu e também já está chegando na perspectiva do reinado. Então, Ruth foi acolhida na comunidade de Israel com as mais elevadas honras. Esse é o resultado de quem está no lugar da bênção. Esse é o resultado de quem está no centro da vontade de Deus. Estar no centro da vontade de Deus é ser acolhido
com as mais elevadas honras. Sabe quem me lembra isso aqui, essa frase? Essa frase me lembra de Estevão. Sendo apedrejado, disse: eis que eu vejo o Filho de Deus em pé à sua direita. Isso significa, gente, que a pessoa, quando recebe alguém em pé, porque ela honra, porque ela respeita. E ali, gente, o único homem na Bíblia que recebe essa honra foi Estevão. Em parte nenhuma na Bíblia a gente vê o Filho de Deus se levantando para receber alguém, mas ele fica em pé para receber. Não aconteceu com Pedro, não aconteceu com Paulo, aconteceu com Estevão. Eis que vejo os céus abertos na hora da morte. Então olha isso, o centro da vontade de Deus na vida de Estevão foi na hora da morte, apedrejado. Eu vejo os céus abertos e vejo o Filho do Homem, eu vejo o Filho de Deus em pé à sua direita. E, gente, isso aqui é coisa muito tremenda. Então, quem está no centro da vontade de Deus pode esperar e ser acolhido por mais elevadas e altas honras. Terceira seção, a remissão da linhagem de Davi através de Ruth e Boaz, o nascimento de Obed. O casamento entre Boaz e Ruth e o subsequente nascimento de Obed são eventos de grande importância na narrativa bíblica, pois esses acontecimentos não apenas asseguram a continuidade da linhagem familiar de Elimeleque, mas também inserem Ruth como uma moabita na linhagem direta do rei Davi e eventualmente de Jesus Cristo, que ela está lá na genealogia. Este é um exemplo poderoso de redenção e inclusão na história de Israel. 3 perspectivas são vistas aí no nascimento de Obed. Primeiro, redenção familiar. Segundo, inclusão de Ruth. E terceiro, linhagem de Davi e Jesus Cristo. Então olha o que está acontecendo no nascimento de Obed. Então, ou seja, Elimeleque não tem mais linhagem, Elimeleque não tem mais nome, Elimeleque não tem mais posse, mas aí Deus envia Ruth, ela é a amiga, é a que diz: o teu Deus é o meu Deus, é inserida na família, é redimida pelo remidor, e ela é parte agora da linhagem. Então Elimeleque agora tem nome, porque Elimeleque está lá na genealogia, gente. Isso é muito tremendo. Deus é o que eu estou falando. Deus é zeloso para cumprir com a sua palavra. Boaz, um tipo de Cristo. Tipo que significa representação, né? Jesus seria o antítipo de Boaz. Se Noemi, Ruth ou Orfa não se casassem com alguém da família de Elimeleque, a linhagem ancestral de Davi teria sido profundamente alterada. Não teria, gente, seria uma coisa sem lógica. Noemi já não tinha idade para gerar filhos. Orfa voltou para os moabitas. O Deus de Israel encontrou Ruth, espaço. Por que Maria é agraciada? Porque ele encontrou, Deus encontrou Maria. Deus encontrou, poderia ser qualquer outra? Sim, mas Deus encontrou Maria e foi até ela e disse: salve agraciada, keraketomene, assim no grego, salve agraciada, keraketomene. Então isso vai mostrar o quê? Que Deus conhece qualquer ser humano, qualquer pessoa, deu espaço para ele, voltou-se para ele, ele vai encontrar você, ele vai te escolher. Não precisa ficar, gente, de oba-oba, não precisa ficar puxando tapete de ninguém, não precisa ficar, meu isso, meu aquilo. Se você abrir espaço, ele vai te encontrar lá na eira, lá no vale, lá no deserto, lá na terra de Moabe. Ele vai te encontrar. É só manter-se fiel a ele. Cuja vida foi guiada por um caminho de renúncia, amor, pureza e muita submissão. Ela renuncia porque ela deixa o seu povo. Ela ama porque ela ama agora a sua sogra, amava o seu esposo. Pureza porque ela não se deita com Boaz, não vai com qualquer homem, porque Boaz diz isso.
Bem-aventurado és tu porque você não procurou rapazes, não fez isso nem aquilo. E muita submissão, ouviu todos os conselhos. Gente, Provérbio diz, ouve, filho, o conselho do teu pai e atenta para as palavras de tua mãe. A Bíblia também diz que quem ouve conselho sábio é. O tolo é o que rejeita. Gente, vamos parar mais para ouvir, ser tardio para falar e pronto para ouvir e tardio para se irar. Gente, vamos manter isso aí. Ela, como um tipo da igreja, encontrou-se com Boaz, um tipo de Cristo, nosso Redentor, eterno. Aqui já é um contexto mais igrejal, um contexto mais cristão de interpretação. Essa segunda parte, essa terceira sessão, só tem duas partes. Mas aí, concluindo, eu quero falar sobre o nome Obed. Conclusão. O nome Obed, ou Obed, com D mudo no final, tem um significado relacionado ao conceito de serviço ou adorador, porque a palavra Oved significa servo, porque o nome é associado a servo ou a adorador em hebraico. Vamos lá. Significado e contexto do nome. Origem hebraica. O nome Obed vem do hebraico Oved. Oved, que significa servo ou adorador. Este termo é derivado da raiz avad, que significa trabalhar, servir ou adorar. Gente, Adão é esse termo aqui, que Deus diz que Adão cuidava, trabalhava lá no jardim. O trabalhar significa também adorar a Deus. É um trabalho sacerdotal. E ficam os preguiçosos dizendo que se soubesse quem criou o trabalho ia lá bater nele. Então, só se levantar e subir e querer encarar Deus. Porque o trabalho é um tipo de serviço, é um tipo de adoração. Significado bíblico. Em Ruth, Obed é descrito como o pai de Jessé, pai de Davi. O nome reflete o papel significativo de Obed como parte da linhagem que levou ao rei Davi e, por sua vez, a Jesus Cristo. O nome pode simbolizar a ideia de que Obed foi um fiel servo de Deus, participando da realização de seus planos. Inclusive, no livro de Isaías, nós temos os 4 hinos do servo sofredor, que lá também é Oved, o servo sofredor, que vai representar o ministério de Jesus. Significado espiritual. O nome Obed é simbólico na narrativa bíblica por várias razões. Serviço e fidelidade. O nome enfatiza o caráter de serviço e lealdade, refletindo a importância de Obed como uma figura central na linhagem de Davi. Ele representa a continuidade da linhagem através de ações de fidelidade e obediência, conforme exemplificado por seus pais, Boaz e Ruth, porque Obed, um servo, sempre é leal e sempre é fiel. Cumprimento do propósito divino. Obed representa a realização do propósito divino na história de Israel. O nome sugere um papel de adoração e serviço ao plano de Deus, que se manifestou através da linhagem real e da inclusão de Ruth, uma estrangeira na comunidade israelita. Legado. Como avô de Davi e ancestral de Jesus, Obed é uma figura que participa do legado espiritual e histórico que moldou a tradição e a crença cristã. O serviço e a adoração vão levar você a um papel de importância na vida de muita gente e na história da igreja. Muito obrigado, siga, compartilha, curta. Deus abençoe e até a próxima. Haris Kai Ereni. Um abraço.